Estão vendo minha tela? Sim. Ok. Só recapitulando, na aula passada a gente falou de solo do ponto de vista físico, tá? Por que falar de solo e dedicar esse tanto de aula para isso é importante? Pode falar, sem medo. Alguma coisa? É importante para saber os custos que vão ter, a lida com a cultura em geral. Então, o solo é importante por dois critérios. O primeiro deles é o agronômico, obviamente é ele que fixa a planta e ele que vai disponibilizar nutrientes para a planta. Tá? Às vezes, nutrientes que não estão nele, que você coloca, mas momentaneamente vão ficar nele. Mas eu também queria chamar a atenção de vocês para o lado econômico do solo. Tá? Entre 85% e 95% do capital do produtor fica imobilizado em solo. Então, a hora que você vai fazer o retorno sobre os ativos, o que eles chamam de payback, a sua margem de retorno é colocada sobre o investimento. Ou seja, você fala assim, tem 5% de retorno ao ano, quer dizer que a cada R$ 100 que você coloca, você teve um rendimento de 5. Só que desses R$ 100, de 85% a 95% do investimento está em solo. Então, falar de solo é muito importante agronomicamente e economicamente para o produtor. Tá? A gente enfatizou muito, nessa primeira aula da semana passada, a parte do solo físico. Tá? E a gente explicou para vocês por que o solo físico. A parte da aeração e a permeabilidade da água, o que isso acarreta e como isso impacta na cultura e na propriedade. Tá? A aula de hoje é a sequência da parte física do solo. E na aula que vem, sim, a gente vai falar da parte química, inclusive de correção do solo. Tá? Bem, só recapitulando, os elementos chaves no solo tem a ver com a consistência. E eu só chamar a atenção para aquela figurinha a respeito da umidade versus consistência. Como que um solo deixa de ser rígido, duro, e ele se torna friável ou agricultável. Tá? Isso tem a ver com duas propriedades físicas do solo: a coesão e a adesão. Coesão é a força de partículas iguais permanecerem juntas. E a adesão é da dissociação dessas partículas e a força de adesão de se aderirem a outro tipo de material. Ou seja, pneu de carro, disco de arado, entre outras coisas. Tá? O ideal é trabalhar o solo nessa situação de friável, onde ele ainda tem uma certa consistência, mas ele já ganha um pouco de adesão a outro material. Tá. Bem, agora a aula de hoje são a respeito dos fatores de formação do solo. Esses são os 5 principais: clima, organismos, matéria de origem e relevo e tempo. Tá? Muitas vezes vocês já escutaram falar, até eu mesmo já comentei na aula passada, a respeito do material de origem do solo. O solo vem do quê? Tá? De modo geral, dá para falar que é um agregado natural formado por um ou diversos minerais, tá?
E nitidamente isso está na crosta terrestre. Mas esses materiais minerais, eles podem ter três conjunturas. O que vem a ser as rochas ígneas ou magmáticas, tá? Elas são divididas em intrusivas e extrusivas. Intrusivas, granito, tá? Granito fragmentado, você vai ter areia. E os extrusivos é o basalto, ou derramamento magmático. Normalmente tem muito óxido de ferro e muita argila, tá? Quando ela está deteriorada, fragmentada. Nós temos aí rochas metamórficas e as sedimentares na sequência, tá? Metamórfica, todos os quartzitos, e as rochas sedimentares, você tem os arenitos e os argilitos. Por que eu estou falando isso? Porque a hora que aconteceu ou está acontecendo o resfriamento da Terra, antes disso nós tivemos aí uma intensa atividade vulcânica. Possivelmente vocês não acompanham isso, porque no Brasil nós não temos vulcão e etc. Mas em muitos países você ainda tem vulcões em atividade, tá? Isso quer dizer que eles ainda estão processando magma e muita coisa da crosta, da parte interna da Terra está sendo alavancado para a crosta via erupção. Depois vocês podem olhar alguma coisa sobre Havaí, o Vesúvio também. Então são áreas que você tem uma atividade vulcânica muito alta. Tá? São necessários milhões de anos para você transformar a rocha vulcânica em solo como nós conhecemos. Mas esse material de origem, ele apresenta certa textura e consistência, tá? Aqui são alguns exemplos clássicos, tá? Só para vocês enxergarem, ou seja, na mesma área de solo, dependendo do material de origem, você vai ter composições de perfil, ou seja, a hora que você vai cavando, o solo vai revelando outras facetas, tá? Esse é um tipo de solo muito comum, chamado de aluvião. Solo de planície, solo de várzea, tá? Isso aqui é um neossolo flúvico, uma textura que varia em camadas de deposição. Então, você tem uma camada de muita argila e silt, você tem uma parte rochosa, e depois na sequência você entra com mais argila e silt, mais areia. Então, assim, você não tem uma homogeneidade no perfil, como sendo, por exemplo, uma textura argilosa de um latossolo. Não sei se vocês já escutaram falar, mas muita gente acha que solo fértil é solo vermelho. Tem um fundo de verdade, mas o solo amarelo também, ele é muito fértil, tá? De modo geral, você tem mais basalto em solos vermelhos. Então, só pela coloração deles, a gente já tem uma noção, talvez, de uma possível composição de argila, tá? A segunda elemento de formação de solo tem a ver com relevo. E relevo por si só não faz nada, mas a hora que você tem relevo exposto, você tem a ação da chuva. O que isso quer dizer? Que sedimentos de uma área, tá, normalmente de maior altitude, com a força da chuva, eles são deslocados para outras áreas, normalmente de menor altitude, tá? Então, muitas vezes, algumas pessoas falam, solo de várzea é um solo mais rico.
essas pessoas realmente estão certas. Porque o solo de várzea, tudo que teve de topo de morro, de inclinação, sobretudo as partículas de menor tamanho, que são o silt e a argila, elas são deslocadas para essa região aqui, ó. Isso quer dizer que essa região é mais fértil, tá? Muito mais fértil? Talvez não, mas comparado com as outras ela vai ser. Não que a outra seja ruim, tá? Mas essa é mais fértil. Bem, como é que isso acontece na prática? Isso aqui é de encosta, tá? Quando a gente fala solo de encosta, a gente está falando desse exemplo clássico aqui, ó, o neossolo litólico. Isso aqui é uma rocha, por exemplo, tá? Então ele é um solo muito raso. Você já tem raízes já aparecendo, é muito frágil. Então a camada de solo até chegar na rocha que originou ele é uma camada muito estreita. Então, quando se fala tem perigo de desmoronar, quer dizer isso. Quer dizer que pouca água infiltra, ela já está escorrendo e você retira essa camada superficial do solo, que é pouca, tá? Então, com uma chuva de médio calibre, mas com muita intensidade, onde cai muito rápido, essa camada vai ser deslocada integralmente para áreas mais baixas. Esse aqui é um solo também típico de solo de várzea, chamado de clay solo. Esse é muito úmido, você consegue ter muita matéria orgânica aqui. Esse é um solo normalmente muito escuro, porque você sempre tem muita matéria orgânica se decompondo. Você tem pouca visibilidade do que é uma camada e do que é outra, então é muito homogêneo e normalmente muito escuro. E aqui nós temos um solo típico de altiplano, tá? É um argissolo vermelho amarelo, não é um vermelho eutrófico, nem um solo meramente amarelo. E a gente chama isso aqui de laranja, eu não consigo, mas é um vermelho amarelo, tá? Então você vê muito claramente uma camada mais escura, onde você tem mais matéria orgânica, e de 25 a 30 centímetros para baixo você tem só a base da argila mesmo. Bem, o tempo. Como é que o tempo ele mexe no solo? Como que ele altera o solo? O tempo, na verdade, ele é chave para situações entre calor, chuva e conjugação entre isso. Quer dizer que com calor você tem dilatação dos corpos, com a chuva a contração, e esse fracionamento que é realizado na rocha, quando ela está exposta, você tem uma deteriorização dessa camada superficial. Bem, o que o tempo mostra? Que basicamente solos rasos, ou seja, afloramento rochoso, ou um solo com a camada de solo muito pequena, rasa, estreita, a gente chama isso de neossolo, tá? Ou solo jovem. A partir do momento que você vai tendo um prolongamento do perfil até se chegar na rocha, nós temos solos já desenvolvidos ou intermediários. Por que isso é importante para vocês? Qual que é a sacada aí? Tem a ver com a fixação da planta no solo? Sim. Vamos lá, vocês querem plantar eucalipto, que tipo de solo vocês vão ter que escolher?
Intermediário. De intermediário para desenvolvido. Por quê? Qual o segredo? A raiz vai abrir no solo, vai. Você tem uma planta que vai ter 12 metros de altura, ou seja, do chão para cima ela tem 10, 12 metros. Quanto ela tem que ter para baixo para sustentar esses 10, 12 metros? 30 centímetros? 40? Não sustenta, né? Tudo dependendo da cultura que você for implementar, necessariamente você vai ter que procurar solos mais profundos. Outra coisa importante, quanto mais profundo o solo, mais ele consegue armazenar água. Solo raso, com veranico, ou seja, um período de estiagem curto, não precisa ser esse no meio do ano, né? Você já tem a árvore ou a planta seca. Ela seca muito rápido porque a camada que poderia armazenar água para ela é muito estreita. Então fiquem espertos por isso, porque solo raso é solo barato. Então você pode achar, porque eu vi hectare de 1.200. Você fala, olha bem, porque a explicação dele pelo valor pode estar bem na cara. Bem, isso que a gente falou para vocês, ou seja, a maturação, o desenvolvimento do solo tem a ver com a profundidade, tá, do perfil dele. Ou seja, a gente vai falar de horizonte. Esse termo vai aparecer um pouco, tá? Quem for estudar um pouquinho a respeito disso vai também achar muito na literatura, o horizonte, que é basicamente uma seção de constituição mineral ou orgânica, pode ter um horizonte, ou seja, é uma parcela de um perfil, tá? Sempre paralela à superfície, que possui alguma propriedade gerada por algum processo de formação do solo, tá? Esses são os horizontes de um solo didático. Quer dizer que você tem a superfície do solo, tá? Ou seja, é a porção que você vai ter componentes orgânicos. Se chama de horizonte O. Basicamente, você tem o que você tem na superfície para cima, ela para baixo com início de decomposição. O que seria o OD, seria a parte de baixo aqui, você já tem maior decomposição. O horizonte A é onde sim você tem unicamente minerais com acúmulo de humus. Normalmente é um horizonte um pouco mais escuro. Tá? Tudo que você tem de matéria orgânica deixa o solo mais escuro. O horizonte E, tá? Ele já é um pouco mais claro. Aqui você já não tem mais humus. Tá? O humus também é muito importante porque você consegue reter água nele. Retém muita água e numa camada que a planta vai conseguir absorver com facilidade. Ela não tem que jogar raiz muito profundo para conseguir absorver. Tá? Mas aqui no E, você vai ter em solos comuns um pouco mais de argila e óxido de ferro. No horizonte B, o que a gente chama de agregação, você vai ter o máximo da expressão do solo. Normalmente, aqui você ainda não tem a cor original do solo, porque você ainda está tendo elementos que, conforme a água vai passando, vai infiltrando no perfil do solo, ela vai deslocando também um pouco de matéria orgânica e humus e um pouco de argila para essa outra camada. E no horizonte C, que é o último horizonte antes de chegar na rocha, aqui você tem material normalmente inconsolidado, quer dizer que ainda não está bem fracionado, tá?
e aqui a raiz da planta ia ter dificuldade, ou seja, se você tem a rocha fragmentada, obviamente muito pó, mas ele não está fragmentado do ponto de vista que a gente conhece, ou nem próximo da superfície que a gente conhece. Tá? Bem, como que isso funciona? Só conseguir aqui em centímetros e aqui seria em pés, tá? Cada pé seria equivalente a 31 centímetros, se eu não me engano. Então, um solo com uma boa formação, você tem um perfil de 90 centímetros antes de chegar na fragmentação. Antes de chegar na rocha, aí é muito mais. Mas acima de 90 a 120, você já tem um solo na nossa região desenvolvido. Perguntas até aqui? Isso. O que quer dizer? Isso quer dizer que uma área do solo, sobretudo a superficial, ela não é homogênea até chegar na rocha. Quer dizer que a camada superior você tem alguns componentes que você não terá dali para baixo. Tá? De modo geral, a gente fala que tem algumas características dos horizontes que já revelam a olho nu algumas peculiaridades. Tá? A cor, obviamente, é uma delas. Então, a hora que você tem, tá, o que se chama de óxidos ferríferos, você tem uma tonalidade, o que seria mais escura, seria um vermelho mais escuro. Tá? Só uma cor vermelha seria de baixa hidratação. Uma cor amarela, ela seria mais hidratada. Em resumo, quanto mais amarelo o solo é, mais fácil é ele de infiltrar água. Mas existe solo de cor cinza. Normalmente são solos inundados ou solos de várzea. Tá? Que quando ele está realmente úmido, você acha que ele está bem escuro, ele está na tonalidade bem preta. Tá? E tem uma coisa que se chama cor mosqueada. Normalmente é associado com o fenômeno da gleisação, que é quando você tem a água no solo subindo. Tá? Então você não... que é outro fenômeno interessante. A gente acha que a água só abaixa no solo. Na verdade, a água ela também vai de baixo para cima. Lençol freático no cerrado é um lençol freático razoavelmente alto. O que isso quer dizer? Que dependendo da conjuntura, ele vai se elevar. E às vezes você tem lâmina d'água em lugar que não choveu. Então isso quer dizer, o lençol freático que se elevou. Quando ele faz isso, ele traz também os sedimentos de baixo para cima. E ele acaba dando uma tonalidade para o solo que se chama de mosqueado. Senhores, alguma dúvida por enquanto? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Assim, solos mais úmidos ou, né, mais encharcados, eles têm menor concentração de oxigênio ou não? E assim, qual é o efeito disso para a planta? Sim, normalmente menor oxigenação. E tem plantas que particularmente gostam disso, tipo o arroz de cerqueiro, ou arroz de várzea. E a mesma cultura, só que com uma variedade diferente, que é o arroz de cerqueiro, ele não tolera
essa maior umidade e menor oxigenação na raiz. Aí ele, literalmente, ele apodrece. Então, algumas culturas gostam e precisam, tá, de uma maior umidade na raiz e menor oxigenação. E tem outras que, se isso acontecer, na verdade é a maioria, tá? Se isso acontecer, basicamente ela apodrece ou tem uma infestação muito significativa de fungo e não vai conseguir produzir. Ok. Textura referente à proporção relativa granular. A gente tem, então, no solo, 3 coisas importantes, tá? Areia, silt e argila. A areia dá a sensação de aspereza, silt sedosidade e a argila pegajosidade. Vocês lembram disso? Tá. Sim, professor. Com essas proporções, vocês entram no triângulo textural e aqui vocês conseguem ter uma noção se o solo é franco-arenoso, franco-argiloso, qual é essa posição. Ok? Bem, o solo ele apresenta algumas estruturas, que na verdade a gente chama de estrutura tudo que é agregação de partícula. Ou seja, as partículas elas não estão soltas no solo, tá? Elas se apresentam de alguma forma. As estruturas mais comuns do solo são essas 5, tá? O que vem a ser prismática e colunar. Prismática você tem muito mais quina, tá? Ela é menos cilíndrica. Blocos angulares, a gente tem também o que se chama laminar. Quando você tem leito de lago que está seco, muitas vezes ela fica nessa estrutura laminar. Ou se vocês lembram de vídeos do Nordeste, onde você tem a região da caatinga seca, ela acaba se formando e solidificando em estruturas laminares. E o que acontece mais, sobretudo aqui no Cerrado, é essa estrutura granular. Agronomicamente falando, tá? Qual é a mais cômoda para a mecanização do solo? Granular. Tá? Com a granular você consegue preparar o solo com maior facilidade, menor incorrência em dispêndio energético. Por quê? Porque é mais fácil de revolver, é uma estrutura mais simples, você não tem que quebrar ela, tá? Já está formulada em grânulos, é mais simples. Bem, com a granular você tem maior porosidade do solo, ou seja, o solo, a proporção entre água e ar é mais próxima da proporção mineral. Ou seja, fica mais fácil a água ser deslocada, fica mais fácil a raiz da planta se infiltrar no solo.
tá? A gente falou também de serosidade, que é um aspecto quando fica brilhoso o solo, tá? A gente falou muito de consistência, que tem a ver com a coesão e adesão das partículas. Coesão, as mesmas partículas têm força para ficar unidas. A adesão, ela tem força para se unir a outra superfície. E plasticidade, que é o grau de deformação das amostras conforme você coloca umidade nelas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Classes do solo. Isso aqui é o que se chama de latossolo vermelho escuro. Tá? Você tem aonde esse solo no Brasil? Essa aqui é uma amostra aqui do DF, por exemplo. Mas esse é um solo tipicamente ligado à questão de terra roxa no Paraná, que tem uma porção grande em São Paulo também. Uma pequena mancha no DF, Goiás e Tocantins. Reparem, você tem aqui um horizonte A, que a gente chama de moderado, porque você tem a camada do solo coberta pela vegetação, mas ele é tão escuro que ele chega a ser confundido com a porção de humus do solo, tá? Então você tem e você enxerga qual é a parte orgânica porque ela está um pouco cinza, mas você não ele já tem uma coloração também escura. Então o humus que ia ficar mais escuro, ele se perde um pouco na ligação com a camada mineral do solo. Normalmente esse solo é um solo razoavelmente caro, tá? Então, regiões que você tem esse solo, você pode estar esperando um valor no hectare mais alto. Como é que a gente faz para enxergar o tipo do solo e até onde é que vai? Desse jeito aí, ó. Tem que abrir trincheira. Fazer análise de solo a campo é um saco, tá? Você fica horas fazendo buraco, dependendo da época do ano, é insuportável. Para saber até onde é que vai ou até onde você vai. Porque dependendo da situação, aqui a gente abriu mais para fins didáticos, tá? Mas normalmente com 1,5 m, você já tem uma noção do tipo, vai dar rocha, não vai. E a partir de 1,5 m você já está, ok, se der rocha também, para 90% das culturas que eu quero implementar, vai dar certo, não vai ter problema, tá? Então, como é que a gente faz? Literalmente, a gente abre. Aqui é um pôr disólico, vermelho e amarelo, então ele não é tão escuro quanto aquele primeiro. Você tem um B textural já alto aqui, e você já tem parte de rocha, mas é parte de rocha, tá? Ao longo de um perfil razoavelmente alto. Não quer dizer que a rocha tá... Aqui tem mais, ó, de 2 metros e não chegou na rocha. Mas quer dizer que tem afloramento, tem partículas rochosas muito altas. Bem, se você não tiver que botar uma grade ou um subsolador muito baixo para revolver esse solo, se a sua preocupação é dos 50 centímetros para cima, esse é um solo que muito bem agricultável e simples de ser manejado. Isso aqui é uma área de pastagem, também é um latossolo, isso aqui tem mais de 2 metros de altura, né? E dá para ver que é um solo muito homogêneo, e dá para ver também que ele vai ficando mais amarelo a partir do momento que você vai abaixando. Quer dizer que quanto mais você abaixa aqui, mais você vai chegar perto do material de origem, que é amarelo, tá?
E aqui você tem um pouco ele mais escuro, basicamente por percolamento de humus. Tá? Esse é um solo ótimo. Dá até para falar que pastagem para ele é subutilizar. Tá? Você tem potencial para mais e você está usando ele para pouco. Nesse aqui, excelente para pastagem. Vou plantar soja, milho, também dá. Ok? Esse aqui qualquer coisa que você quiser inventar aqui em cima dele vai dar certo. Você vai precisar, talvez, fazer uma correção química, mas em termos físicos, ou seja, é um solo profundo e você não enxerga compactação, você não enxerga subsolagem. É um solo aberto, ótimo, excelente. Planosolo. Isso aqui é o que eles chamam de solo para cabrito. O que isso quer dizer? Você está vendo onde já tem rocha aqui? E é rocha, não é parte de rocha. A camada que você tem de solo é só isso aqui, é 30 centímetros. Tá? E aí você já tem rocha. Esse é um tipo de solo que, assim, você tem que tomar muito cuidado, pouca retenção de água, você não pode plantar nada que tenha raiz muito profunda. Então, gramínea, sobretudo para pequenos ruminantes ou para pequenos animais, é a melhor opção, tá? Dá para plantar outras coisas? Dá sim. Quer plantar alface, quer plantar folhosas de modo geral, tá ótimo. Plantar um pé de goiaba, vai ficar anão, vai ficar pequeno, tá? Porque ele não consegue ter perfilhação de raiz. Esse aqui é um outro exemplo de solo profundo também, utilizado para pastagem, mas que pode ser muito utilizado para diversas outras culturas. Esse é um solo que também, como o outro, não tem restrição. E aqui tem dois tipos de solo, o leptossolo e o regossolo, que tem características pouco agricultáveis. A hora que você se depara com esse tipo de solo, o que seria interessante fazer? Deixar como reserva, professor. Então, reserva, outras coisas poderiam ser feitas também. Então, não é porque tem solo que você vai ter que fazer ou produzir nele todo, tá? Esse é o tipo de solo, se você quiser variar os seus ganhos de renda, cara, entra no turismo rural, você consegue fazer alternativa econômica com ele, mas forçar ele para uma atividade agronômica de produção de matéria-prima vegetal é um grande erro. Essa é a verdade, tá? Então, você pode criar apelo econômico e ter renda com eles também, mas aí não sobre uma atividade de produção de matéria-prima vegetal, tá? Fiquem atentos, e essa parte, obviamente, atualmente, turismo rural não parece ser uma boa, como qualquer tipo de turismo. Mas daqui a pouco a situação melhora, tá? E a gente volta a investir dinheiro em turismo. E aí, como é que a gente abre perfil no solo? Literalmente, é no braço. Vocês estão entendendo? Então, isso que a gente mostra, na verdade, dá muito trabalho. Por isso a gente tira a foto para não ter que mostrar no pessoal. E tem um outro problema, porque muitas vezes solo, você você anda 20, 30 quilômetros, você vai fazer outro buraco e é igual. Então, dependendo da mancha, você não tem variabilidade. Então, fazer uma viagem para conhecer solos diferentes
Às vezes você anda muitos quilômetros aí para ter uma variação, uma variabilidade pequena, tá? Então a gente abre no enxadão mesmo. Professor, não tem nenhuma dica assim, por exemplo, o relevo dá para saber onde você vai abrir um buraco para saber se é diferente daqueles outros que você abriu? Então, normalmente a gente tenta abrir mais no meio possível, porque no meio é do tipo, você tem ali uma média do geral. Mas só no olho, quanto mais plano é a área, menos variação você tem. Por isso, tipo na Bahia, oeste da Bahia, você anda 200 quilômetros e continua no latossolo amarelo. Aí você anda mais 200 quilômetros, ainda é latossolo amarelo. Do ponto de vista agricultável, é ótimo, porque o produtor vai ter uma homogeneidade no terreno enorme. Então, ele, tipo, com pouca amostra de solo, ele sabe quanto ele tem que corrigir. Mas para gente que quer mostrar coisa diferente para vocês, é um problemão. Bem, essa aqui é uma coleção de solos que um professor meu fez, porque ele não conseguia viajar com a gente. Aí ele fez. Quando ele faleceu, a esposa dele simplesmente não quis mais ficar com isso, porque achava que não tinha nada a ver com a casa dela, então ele doou. Então essa é uma coleção de solos, a gente vê um monte de solo diferente, no mesmo lugar, tá? Na Federal do Tocantins. E aqui a gente tem, assim, só a título para mostrar para vocês, obviamente não vou cobrar isso na prova, nem em lugar nenhum. E aqui nós temos os solos e as principais características deles, tá? A pergunta que todo mundo sempre faz nesse momento é o seguinte: qual que é o melhor solo do mundo? Eu imagino que talvez alguém estaria se perguntando isso. E do ponto de vista estrutural, o melhor solo do mundo é esse aqui, ó, o Chernossolo, tá? Que fica na região ucraniana de Chernobyl, que ficou famoso porque eles botaram lá uma usina nuclear que simplesmente explodiu. Tá? Então, por ironia do destino, o melhor solo do mundo atualmente é o menos agricultável também, por tabela. Não porque ele não é bom, sim porque ele foi exposto à radiação e alguns, sei lá, daqui a ainda mais uns 50 ou 100 anos, não sei, ainda vai ter traço de radiação em componentes minerais. Então, a chance disso ser deslocado para uma planta e ser deslocado para um vegetal que depois vai ser consumido é alto. Então, quem produz lá e come coisa dali, assim, está se arriscando a alguma interferência nuclear no seu organismo. Bem, alguns exemplos aí, ó. Quando a gente fala de floresta temperada, a gente está falando normalmente desse tipo de solo, tá? Você tem um solo extremamente profundo e você tem uma vegetação de coníferas. O que a gente chama de wet climate, tipo, como é que eu chamo isso em português? Seria tropical mesmo, tropical úmido. Você tem esse tipo de solo. Você tem um solo já muito fragmentado, tá? Mas é um solo que você tem muita composição de rocha dentro do perfil do solo. Não quer dizer que você tem rocha impermeabilizando o solo, mas você tem parte de rocha num perfil de poucos metros. E a gente tem o que se chama de seria semiárido ou árido, tá? Esse aqui é um exemplo
de vegetação no deserto do México, tá? E para quem não conhece, mas toma tequila, essa aqui é a planta que eles extraem e processam o mosto, que depois eles destilam e vira a tequila. Se chama agave. Essa aqui é a plantinha. Ela é realmente muito feia, tá? Mas está sendo bem utilizada. Aí a perguntinha para vocês. Qual é a importância do solo? Vou para a segunda, então. O que pode interferir na formação do solo? O tempo, o clima. São aquelas 5 características, tá? Relevo, clima, o tempo, material de origem. Tá. O que a gente chama de perfil do solo? Por que é importante conhecer o perfil do solo que você está comprando, que você está investindo? Para saber o que plantar, de que maneira, se ela vai suportar, né? Se o solo suporta, como o senhor deu o exemplo do eucalipto. Conhecendo bem o perfil do solo, você já tem pelo menos uma identidade do seu solo ou uma predisposição, tá? Depois você vai fazer uma análise química para conhecer um pouco mais dessa predisposição, porque tem alguma coisa que você vai falar, ó, não dá para me plantar, eu tenho profundidade de solo, mas vai ficar tão caro para mim colocar o que preciso para plantar que esse investimento não se paga. Então fica com isso em mente, porque depois você vai estudar custos. Você tem uma disciplina só de custos. Aí, tudo que eu estou falando aqui que pode isso, pode aquilo, aí você põe número e fala assim, é viável ou não é viável? É viável ou não é viável? É viável, mas se paga com 15 anos. É viável, mas se paga com 12. Qual que é a sua escolha? O de 12. Por quê? Você vai conseguir ter um retorno mais eficiente. Você vai estar... Vocês estão entendendo? Sim, professor. Ótimo. Tá. Então, ótimo. Como é que você classifica um solo com base no triângulo textural? Você precisa de 3 elementos. Quais são eles? Proporção de silt, argila e areia. Com base nisso, você já conhece a classe do seu solo. Aí, com essa classe, você já vai saber retenção de água, como é que é, capacidade de troca catiônica, como é que é, tá? Ou seja, te dá mais informação para você tomar a decisão. E aí, a última pergunta. Qual a diferença aí entre textura fina, mista e grossa? Basicamente tem a ver com essa proporção entre
Nada contra. Boa parte dos solos do oeste da Bahia são arenosos, são agricultáveis e rendem para o produtor. Professor, desculpa, quando começou a sua explicação ficou mudo. Ah, tá. Vocês estão me escutando agora? Sim. Tá. Basicamente, isso tem a ver com a proporção entre silt, argila e areia. Mais areia, textura grossa. Nada contra, tá? Por exemplo, são os solos do oeste da Bahia. Tendem a ser solos um pouco mais em conta, são solos mais fáceis de ser agricultados, só que você vai ter que colocar mais nutrientes para conseguir ter uma mesma produção. Textura médias são solos com maior proporção de silt e argila do que de areia. Textura fina, mais argila do que silt e areia. Todos esses tipos de solo, em função das texturas, eles são bons. Esse é melhor? Ok, mas qual é o preço do melhor? Então, dependendo da situação, você aceita subir seu custo variável, ou seja, aceita colocar mais nutrientes para ter um solo com maior amplitude ou maior escala, tá? Muita gente fez essa opção e investiu no oeste da Bahia, região de Barreiras, por exemplo, ou região, por exemplo, o meio leste do Tocantins, tá? São opções e são estratégias econômicas, tá? Essa é a real situação. Tem o bom, tem o mais ou menos, mas dependendo do preço, mais ou menos se torna ótimo. Vocês estão entendendo? Que bom, então. Bem, senhores, o que eu tinha programado de aula para hoje era isso, tá? Um pequeno aviso, para quem ainda não tem grupo, organize, dá tempo. Se alguém quiser fazer sozinho, também não tem problema, tá? Pode falar, Marcos. Professor, eu tenho um grupo, aí eu mando pro seu e-mail? Pode me mandar por e-mail, fica fácil. Eu quero o nome das pessoas, a matrícula e a cultura, tá? Pode ser uva? Oi? Pode ser sobre a uva? Pode. Eu coloquei lá no material de aula quais são os grupos que já estão formados, tá? Aí depois só olha lá. Quem está na dúvida de alguma cultura que vai apresentar, lá tem as que já foram escolhidas. Tranquilo. Valeu. Pode falar, Pedro. Fiquei com dúvida na questão do trabalho, a questão I do trabalho, finalidade do SPMPV escolhido. Seriam os produtos? Calma aí. Deixa eu abrir aqui para falar junto. Qual é o item? UI. Finalidade. Isso. É o seguinte, esse é um sistema de produção de matéria-prima vegetal que ele serve para quê? Por exemplo, soja você tem dupla aptidão, por exemplo. Você tem tanto alimentação humana quanto animal. E aí que tá, dentro da humana, a gente come soja de que jeito, tá? Tem alguns preparados aí da culinária asiática, os tofu da vida, uns negócios, tem, obviamente, o óleo de soja, mas quando a gente fala de alimentação animal, que é, sei lá, 80% do que se produz de soja é para alimentação animal, né? Então, é ração de aves e suínos. Então, é enfatizar esse tipo de coisa também. Cana-de-açúcar também é dupla aptidão. Você tem tanto álcool quanto açúcar, né? E como é que isso funciona?
Beleza, obrigado. Alô? Pode perguntar, Luiz. Professor, só uma dúvida mesmo. Quando vai ser o trabalho mesmo? Que dia vai ser das apresentações? Não, eu ainda não falei das datas. Mas essa semana eu devo estar fechando e mandando para vocês a proposta de datas para o trabalho. Beleza, então. Obrigado. Senhores, se não temos mais, vou dar por encerrado aqui. Boa noite, professor. Já obrigado, boa noite.